Deus possa te abençoar. Queria que nós ouvíssemos nesse instante o nosso pregador, futuro seminarista, nosso irmão Fábio Aquino. Obrigado, Fábio. Já tem cara de pastor e coração de pastor, e é pastor, glória a Deus. Desejamos que Deus abençoe ricamente. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado porque Deus colocou a palavra no seu coração. Chega mais aqui. Leve o nosso abraço à Igreja Presbiteriana do Vila Celeste, ao Conselho da Igreja. Eu queria mesmo agradecer. Se você tirar uma foto, depois vai ter que reproduzir a foto, tá bom? O tamanho aqui está muito desproporcional. Irmãos, olha o tanto que eu fiquei baixinho perto do pregador. Glória a Deus, né? Aleluia. Vai dar foto, depois a gente ajeita a foto, tá? Com alegria, irmãos, nós recebemos nosso irmão nessa noite, desejando que Deus recompense e abençoe o ministério do nosso irmão. Obrigado. Deus abençoe em nome de Jesus. Irmãos queridos, eu me sinto muito honrado de estar aqui nessa noite. Gostaria de agradecer ao Dr. Vanderlei pelo convite. Para mim é um privilégio conhecer mais uma igreja, mais uma comunidade. Para mim é um prazer poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. As palavras do grande pregador Charles Spurgeon: quando alguém abre o texto e expõe de forma fiel, é como se o próprio Deus estivesse falando com você. Amém. Em outras palavras, quando alguém abre a Bíblia e diz aquilo que o texto tem para dizer, é autêntico, é verdadeiro, é como se você pudesse ouvir a voz de Deus. Amém. E a voz de Deus é poderosa. Aleluia. A voz de Deus é tremenda. Glória a Deus. A voz de Deus é implacável. Aleluia. A voz de Deus tem poder para transformar o mais arrogante rei em um humilde servo. Amém. Somente a voz de Deus pode fazer isso. Aleluia. A voz de Deus tem poder para transformar um coração de pedra mergulhado em pecado em um coração de carne quebrantado, regenerado pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Somente a voz de Deus pode fazer isso. Aleluia. Por isso, nesta noite, o meu desejo é que nós saiamos daqui diferente do que nós entramos. Aleluia. É que nós possamos ouvir então a voz de Deus. Amém. Irmãos, estávamos estudando recentemente lá na igreja que eu faço parte, na Igreja Presbiteriana em Vila Celeste, uma quarta-feira, sobre o tema Segurança da Salvação. Neste dia, Reverendo Anderson, nosso pastor, nos instruiu e nos ensinou de forma muito clara e muito objetiva sobre a importância do crente ter certeza da sua salvação. E você sabe, meus irmãos, que a salvação não depende de nós. A salvação não carece das nossas obras e nem dos nossos esforços mecânicos ou intelectuais. A salvação é uma obra tão somente de Deus. Amém. Portanto, ter certeza da salvação tem implicações espirituais fantásticas para a minha vida e para a sua vida também. Amém. Entretanto, se há algumas pessoas que são crentes e que não têm certeza da sua salvação, a Bíblia nos garante uma outra realidade. Pessoas que, embora se achem salvas, nunca tiveram encontro com Jesus. Pessoas que às vezes fazem parte até da igreja, pessoas que até se gloriam na sua salvação, mas nunca tiveram um verdadeiro encontro com o Evangelho. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite. Por isso eu gostaria de convidá-los a abrir a Escritura, o texto que está na Epístola dos Hebreus, capítulo de número 10,
nós leremos os versículos 26 até o 31. Hebreus capítulo 10, dos versículos 26 até o 31. Hebreus capítulo 10. Após a leitura do texto, eu gostaria que os irmãos deixassem a Bíblia aberta para que nós pudéssemos expor esse texto conjuntamente. Hebreus 10, 26 até o 31. Deus está aqui. Amém. Glória a Deus. E esse texto diz o seguinte: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Senhor, esta é a tua palavra. Obrigado, Deus. Que o Senhor possa falar tão somente através dela, pelo teu Espírito Santo. Que ela entre nos nossos corações e mude a nossa vida, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é uma pergunta. Olha aqui para mim. E a pergunta é: você interpretou de forma correta a mensagem do Messias? Você já parou para pensar por que os judeus tramaram e mataram o Senhor Jesus? Vocês sabem que se tem um povo que entende de batalha e perseguição, é o povo judeu. Se tem um povo que sabe o que é luta e o que é sofrimento, é o povo de Israel. A começar pelo Egito, 430 anos, um povo sendo escravizado, um povo absolutamente sem identidade, contando com as mazelas e boa vontade dos faraós truculentos e sanguinários. Mas isso não parou no Egito. Quando Israel então é liberto e se torna uma nação geográfica e soberana, parece que as perseguições a Israel aumentaram ainda mais. E os motivos eram diversos. Às vezes as nações vizinhas tinham interesse nos insumos de Israel. Queriam então o seu ouro e a sua prata. Às vezes as nações vizinhas tinham interesse em escravizar os homens e as mulheres de Israel. De vez em quando a própria localização geográfica de Israel contribuía para que aquele povo sofresse com guerra. A nação do sul entrava em guerra com a nação do norte, e o ponto de encontro era exatamente o território de Israel, fazendo com que aquele povo sofresse terríveis batalhas e perseguição. Acontece que todo esse contexto de luta, que todo esse contexto de caos, que toda essa cultura de guerra faz com que Israel então não só tivesse a esperança, mas a necessidade de um Messias. Um Messias que viesse em nome de Deus e fizesse com que Israel deixasse de ser cauda e se tornasse cabeça. Um Messias que restaurasse a sorte de Israel. Mas houve uma personagem que contribuiu muito para que esse sentimento dessa esperança messiânica exacerbasse ainda mais. Isso aconteceu desde quando Herodes se tornou rei da Judéia no ano 37 a.C. Olha aqui para mim. E Herodes então era um homem diferente. Ele era um administrador implacável. Ele tinha um senso administrativo formidável. Ele sabia construir. Em Cesareia, por exemplo, Herodes manda construir naquele tempo um dos maiores portos do mundo. Porto esse que fez com que aquela região se tornasse próspera, que aqueceu o comércio naquela região. É em Jericó e em Samaria
Herodes manda construir grandes palácios e fortalezas 250 metros abaixo do nível mediterrâneo. Fortalezas e palácios esses que tinham o clima, um ambiente temperado, uma espécie de ar-condicionado há 2000 anos atrás. Tecnologia que até hoje desafia os nossos arquitetos e os nossos engenheiros. Mas em Jerusalém, Herodes dá a cartada final. Ele manda reconstruir o templo dos judeus. E nas palavras de Flávio Josefo, talvez um dos maiores historiadores que nós já presenciamos aqui nessa terra, o templo que Herodes mandou construir era magnífico. Ele mandou colocar folhas de ouro na frente do templo. Folhas de ouro essas que impediam que o templo fosse fitado com os olhos durante o dia, tamanha luminosidade que causava. Do outro lado do templo, onde não tinha folhas de ouro, Herodes manda colocar pedras branquíssimas. Pedras essas que permitiam que o templo fosse avistado a quilômetros e quilômetros de Jerusalém. E quem olhava para o templo a muitos quilômetros de distância dizia que parecia uma montanha coberta de neve. Isso então trouxe ao coração dos judeus uma esperança. Mas acontece que Herodes, ele não deu colher de chá para os judeus também. Olha aqui para mim. Herodes era devasso, truculento e sanguinário. Mandou matar sua própria esposa e os seus 3 filhos. E isso cria então no coração dos judeus um anticlímax, uma confusão, um sentimento de horror e admiração, um sentimento de amor e ódio, porque eles olhavam para o Herodes e diziam: nós queremos que o Messias seja como Herodes, construtor, administrador, alguém que saiba fazer, mas nós queremos que o Messias seja diferente de Herodes, que ele seja em nosso favor. E foi exatamente no auge do governo do rei Herodes que nasceu o Messias. Acontece, meus irmãos, prestem atenção aqui, que diferente do que os judeus estavam esperando, o Messias que havia chegado não era de Jerusalém, que era a capital da teologia judaica, a cidade mais importante para os judeus. Não, o Messias que havia chegado, ele nasceu numa cidade muito simples, cercado de animais, foi colocado dentro de uma manjedoura. Você sabe que manjedoura vem de manjar, que é lugar de colocar alimento, aqui nós chamamos de coxo. O Messias que havia nascido, nasceu em Belém e foi colocado dentro de um coxo para boi comer. E não bastasse ainda não ter nascido em Jerusalém, mas em Belém, ele com muito pouco tempo de nascido, ele se mudou para uma cidade que era considerada uma das piores cidades do mundo, que é Nazaré, de tal maneira que ele aspira para si o título de Nazareno. E você sabe que ser chamado de Nazareno naquela época era motivo de escárnio e de deboche. O Messias não era de Jerusalém, ele era de Nazaré. O Messias que havia nascido, meus irmãos, diferente do que os judeus estavam esperando, ele não veio com influência na cúpula judaica e romana, ele não veio com influência política. O Messias que havia nascido, ele vivia entre os humildes, doentes e carentes. O Messias que havia nascido, ele não era um príncipe herdeiro de uma dinastia poderosa e famosa. Não! O Messias que havia nascido, ele vivia com as suas mãos calejadas nas urdiduras do trabalho de uma carpintaria e era filho de um pobre carpinteiro da antiga Galileia. O Messias que havia nascido, ele não veio como apoio ao sinédrio judaico, como eles estavam esperando. Não, muito pelo contrário. Aliás, o Messias que havia chegado, ele tecia duras e severas críticas às hipocrisias dos judeus daquela época e à religiosidade falsa. E então, eles tramaram contra ele, contrataram testemunhas falsas e acusaram ele. Então eles julgaram ele, sentenciaram, crucificaram, mataram e sepultaram. Agora fica mais fácil, talvez, de nós respondermos aquela pergunta que foi feita no início.
Por que os judeus tramaram e mataram contra o Senhor Jesus? Tramaram contra o Senhor Jesus e o mataram. E a resposta é muito simples. Os judeus mataram Jesus é porque eles interpretaram de forma equivocada a mensagem do Evangelho. Eles não interpretaram de forma correta a mensagem do Messias. Agora nós sabemos por quê, mas uma pergunta mais importante do que essa: e você que está aqui nessa noite, meu querido irmão, interpretou de forma correta a mensagem do Messias? O texto que nós lemos é um texto pesado, é um texto duro, é um texto que algumas pessoas dizem ser até amargo, é um texto que traz características de Deus que pouquíssimas pessoas têm disposição para falar, menos ainda para ouvir e menos ainda para entender. E qual é essa característica? O Deus que numa instância final se levantará do seu trono e julgará todos aqueles que são seus inimigos. Vale destacar também que esse texto, durante a história da igreja, foi um tremendo campo de batalha teológica, em especial para aqueles que acreditam na possibilidade de perder a salvação. Mas vocês, como bons presbiterianos que são, sabem que a salvação a gente não perde. Amém. Nós estamos seguros. Aleluia. Por isso o texto não está falando de perda de salvação. Entretanto, eu quero destacar algumas realidades desse texto para a nossa reflexão sobre a seguinte pergunta: você interpretou de forma correta a mensagem do Messias? A primeira realidade que nós temos nesse texto é que o conhecimento sobre Deus não pode salvar ninguém. Acompanhe comigo o versículo 26, por gentileza. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Meus irmãos, o que o texto está dizendo para nós é que há uma condição em que nós podemos saber tudo de Deus e estarmos mortos em nossos delitos e pecados. O que o texto está nos dizendo é que há uma condição em que nós podemos conhecer a Deus intelectualmente e mesmo assim não sermos regenerados. Há uma frase muito comum, e via de regra frases comuns são mentirosas, mas essa é verdadeira, e a frase é: religião não salva ninguém. E se você nunca disse, você já ouviu alguém dizendo essa realidade. O que é triste, o que é constrangedor, meus irmãos, é que ainda hoje, dentro da igreja evangélica, e eu quero dizer mais, pastor, dentro da igreja presbiteriana do Brasil, talvez aqui nesta noite, tem muitas pessoas que vivem pautadas sobre a religião. Tem muitas pessoas que às vezes frequentam a igreja de forma assídua. Tem muitas pessoas que talvez são dizimistas. Na igreja, tem muitas pessoas que pregam aqui na frente, que cantam no louvor, mas nunca tiveram um encontro com o Evangelho. São pessoas que têm conhecimento sobre Deus, mas não são regeneradas. E o Evangelho, então, eu quero dizer para vocês que não é um sistema baseado naquilo que nós sabemos. O Evangelho é um sistema de doutrina baseado naquilo que nós sabemos e naquilo que nós vivemos. Por isso Jesus nunca chamou ninguém para um projeto religioso. Jesus nos chamou primeiramente para um projeto de vida, de tal maneira que aquilo que nós sabemos, aquilo que está na nossa mente, deve ser norteadora da nossa vida. Você interpretou de forma correta a mensagem do Messias? Nós não podemos ser salvos por aquilo que nós sabemos, meus irmãos. E eu creio que é por isso que Tiago, no capítulo 2, ele diz que fé sem obras é morta. Olha aqui para mim. Eu acredito que Tiago está sendo muito mais profundo do que acreditar que boas obras ou que obras é você distribuir algumas cestas básicas por aí. É você ser uma pessoa que paga bem. Eu acredito que Tiago está sendo muito mais profundo do que isso. O que Tiago está querendo nos dizer é que se aquilo que nós sabemos não sair da nossa mente, do nosso intelecto, não passar para o nosso coração e não passar para os nossos membros, de modo que mude a forma de nós vivermos, aquilo que nós sabemos não adianta nada. Nós não fomos chamados para um projeto religioso. Nós fomos chamados para um projeto de vida.
De tal maneira que aquilo que você sabe deve fazer com que a sua conduta também mude. E se nós estamos interpretando a fé cristã como uma perspectiva simplesmente de conhecimento e religiosa, e de saber aquilo, de viver aquilo que nós sabemos, nós interpretamos de forma errada. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 12, ele diz: transformai a vossa mente. E a expressão que o apóstolo Paulo usa no grego é metanoia. E essa palavra, no seu sentido original, traz a ideia de uma transformação radical de dentro para fora. E o mesmo apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, ele diz que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Amém. Nós precisamos mudar de vida. Aleluia. Ele nos chamou para uma vida nova. Ele não simplesmente nos chamou para um conhecimento novo. Você interpretou de forma correta a mensagem do Messias. Quais são as suas aspirações quando você pensa na perspectiva cristã? Se alguém diz que crê em Cristo e não evidenciam essa transformação com a sua vida e com a sua conduta, interpretou a mensagem do Evangelho de forma absolutamente equivocada. Olha aqui para mim, meus queridos. Recentemente eu fui convidado para fazer uma devocional no aniversário de uma jovem que estava fazendo 18 anos. E o que é curioso é que essa jovem é crente. Os pais da jovem são crentes também. Os avós dessa jovem são tão crentes que tem o nome deles na placa de fundação da igreja. E eles me convidaram para fazer devocional no aniversário de 18 anos, que é uma data muito especial. Quando eu cheguei no aniversário, pastor, eu vou dizer para os irmãos, eu fiquei chocado, para não falar escandalizado. A música que estava rolando lá tinha água de Deus mais. A cervejada estava rolando solta. E os jovens daquela mocidade estavam rebolando até o chão. E quando eu fui abrir a escritura para fazer devocional, eu tive que pedir para ser interrompido uma música pornográfica para poder ler a Bíblia. Depois, no final da festa, aquela mãe veio me agradecer e ela disse: você me estranha, né? Porque a minha filha, ela não tem só amigos da igreja, ela tem amigos que não são crentes. E eu perdi o rumo e fui embora para casa, não falei mais nada. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você fizer uma festa de casamento, de aniversário, e a pessoa que estiver indo lá não estiver indo para homenagear você, que é o que está casando ou que está fazendo aniversário, ela não precisa ir também não. Você pode convidar o coral da igreja para cantar e fazer um aniversário maravilhoso da base de Guaraná e água. Glória a Deus. Nós não podemos negociar a nossa pureza para agradar os outros. Verdade. Deus não se agrada disso. Verdade. Nós fomos chamados, meus irmãos, para uma experiência não só de conhecimento, mas uma experiência de conduta. Amém. Você interpretou de forma correta a mensagem do Messias? Ah, sim. Dá graça. Dá graça. Mas o texto há uma outra realidade que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Mas em segundo lugar é que se o conhecimento, por um lado, ele não pode nos salvar, como eu disse no primeiro ponto, em segundo lugar é que ele pode agravar ainda mais o castigo da condenação. Acompanhe comigo o versículo 29, por gentileza. De quando mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus. Mais severo castigo. Nitroglicerina, olha aqui para mim. Nitroglicerina é um material químico descoberto pelo italiano Ascanio Sobreiro do século XVIII. A nitroglicerina ela é composta em especial de ácido nítrico e ácido sulfúrico. E ela trouxe um grande desenvolvimento social, em especial pelos chineses, que souberam manipular de forma muito boa. Porque uma montanha de pedra que demorava 6 meses para ser derrubada, agora com a descoberta da nitroglicerina, com poucas horas ela estava ao chão. Porque a nitroglicerina é um material que compõe basicamente os explosivos.
Um túnel que demoraria dias e dias para ser destruído, para ser feito e construído na base da marreta, agora com poucas horas ele estava pronto. Acontece que a nitroglicerina, se ela não for manipulada de forma muito sábia, muito cuidadosa, muito delicada, o mesmo material que trouxe tantos benefícios também explode na cara que está mexendo de qualquer jeito e traz consequências eternas para a vida do sujeito se não o matar. E o conhecimento sobre Deus, meus queridos irmãos, preste atenção em mim, é a mesma coisa. Se o seu conhecimento sobre Deus não servir para te colocar de joelho aos pés do Senhor, para demonstrar quão fraco você é, para demonstrar o quanto as suas pernas são trôpegas, e para não mostrar o quanto Deus é santo e poderoso, esse conhecimento pode endurecer o seu coração. E eu tenho visto por aí, nos debates acalorados da internet, jovens em especial, eu estou falando para vocês, que querem ser grandes no conhecimento, mas nanicos na vida com Deus, e debatem, e debatem, e debatem. Em especial o tema predestinação e livre-arbítrio. O pau quebra nas discussões da internet. E eu gosto de dizer que a teologia reformada é igual ao sol. O sol está lá fora, ele é um sol que ilumina todos, do mesmo jeito. O que define não é o sol, o que define é o que está debaixo do sol. Porque a planta que está viva, o sol é alimento para ela. A planta que está viva, o sol faz com que ela floresça. A planta que está viva, o sol faz com que ela dê frutos. Acontece que a planta que está morta ou a planta que está fraca, o sol termina de matar e de secar. O mesmo sol. E conhecimento da teologia reformada é a mesma coisa. Eu conheço algumas pessoas que dizem crer na predestinação e usam isso como argumento para ter uma vida relaxada. São pessoas que acreditam que o fato de Deus já ter predestinado desde a fundação do mundo, eles não precisam viver uma vida de santidade. E meus irmãos, eu não estou questionando a predestinação, eu creio nisso. O que a gente não pode fazer é entender a predestinação de forma equivocada. Porque entre a eternidade passada em que Deus escolheu e a eternidade futura em que Deus glorificará, há um meio obrigatório e categórico que é a santidade. Amém. Nós temos que ser santos. Amém. É por isso que a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. Amém. É por isso que a Bíblia nos instrui a sermos santos, porque santos é o Senhor. Amém. Santo é o Senhor. Amém. Nós fomos chamados para uma vida de santidade. Amém. E a predestinação, a gloriosa verdade da predestinação, meus queridos, deve ser uma motriz que nos impulsa a vivermos em santidade. Amém. Você que interpretou de forma correta a mensagem do Messias. O Messias nos chamou para uma vida gloriosa de santidade. Ele nos chamou para uma vida diferente. Ele nos chamou para uma vida sem mácula. Ele nos chamou para uma vida poderosa. Ele nos chamou para uma vida em santidade. Por isso nós não precisamos expressar a maravilhosa doutrina da verdade se por um acaso nós não estamos preocupados com a vida em santidade. Ele te escolheu para uma vida santa. Amém. Ele te escolheu para uma vida reta. Amém. E se você não está vivendo uma vida reta, eu dou uma notícia ruim para te dar. Você não interpretou de forma correta a mensagem do Messias. Meus irmãos, nós estamos em crise. Nós estamos em crise. Mas o texto é uma outra realidade que eu gostaria de destacar com você. Em terceiro lugar, meus queridos, é que o fim dos que não se arrependem é o inferno mesmo. Acompanhe comigo o versículo 27, por gentileza. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Versículo 30. Ora, nós conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez, o
Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Pesado. Aquele que diz: a mim pertence a vingança. Olha aqui para mim, esse texto está fazendo uma referência a um texto de Moisés em Deuteronômio capítulo 32. A mim pertence a vingança. E eu tenho uma notícia, meus irmãos, preste atenção, muito boa, mas muito preocupante ao mesmo tempo. E a notícia é que o nosso Deus é o mesmo Deus de Israel. Amém. E por que essa notícia é muito boa? Porque a Bíblia nos diz quem é o Deus de Israel. Amém. Diz a Escritura que Ele é o Deus que não simplesmente criou as estrelas, mas sabe o nome de todas elas, e sendo Ele grande em poder e autoridade, quando Ele chama, nenhuma vai lhe faltar. Aleluia. Diz a Escritura que o Deus de Israel é o Deus que olha para todas as nações, as mais poderosas, as mais ricas, como um pingo d'água caindo num balde, de forma insignificante. Diz a Escritura que o Deus de Israel é o Deus que faz com que todas as águas do oceano caibam na palma das suas mãos. Amém. Diz a Escritura que o Deus de Israel é o Deus que mede o universo com o seu palmo. Amém. Diz a Escritura que o Deus de Israel é aquele que sustenta o universo com o poder da sua palavra. Aleluia. E essa notícia é muito boa, saber que nós temos um Deus assim. Glória a Deus. Um Deus onipotente, um Deus onipresente, um Deus transcendente. É maravilhoso. Mas é preocupante, porque Ele continua exigindo do seu povo uma vida santa. É preocupante porque Ele continua sendo Deus que não concomuna com o pecado. É preocupante porque Ele continua sendo Deus santo, santo, santo. Aleluia. É preocupante porque Ele é o Deus que faz as mesmas exigências do seu povo que fazia o povo de Israel. Ele é o mesmo Deus. Amém. E diz a Escritura que Ele está vivo. O texto que nós temos. Glória a Deus. Preste atenção em mim. E essa expressão viva nos traz pelo menos duas realidades. Vivo por quê? Em primeiro lugar, vivo porque Ele está alerta em todo o tempo. Ele não dorme. Ele não descansa. Ele não cansa. Aqueles pecados mais ocultos que foram praticados, escondidos no conselho da igreja, da sociedade, do pastor, Ele estava lá. Ele está vivo. Aqueles pensamentos mais terríveis e obscuros, Ele sabia o que estava sendo pensado. Ele está vivo. Aleluia. Há uma expressão em Apocalipse, quando Jesus manda João escrever a carta às 7 igrejas, e a expressão repete em todas as cartas. A expressão é: eu conheço. Aleluia. Isso demonstra que quando Jesus está orientando aquelas igrejas, Ele tem interesse de fazer com que a igreja soubesse que Ele conhece. Aleluia. Os nossos pecados Ele conhece. As nossas fraquezas Ele conhece. Não há nada que possa ser escondido dele, porque Ele conhece. Ele está vivo. Ele não dorme. Mas em segundo lugar, o fato de Ele estar vivo nos traz também uma outra percepção. Vivo por quê? Vivo porque Ele vive para sempre. Ele não morre. Ele não teve um início e nunca vai ter fim. Isso é interessante nós pensarmos, meus queridos irmãos, que é os dois lados da mesma moeda. Porque aqueles que vivem uma vida de santidade, aqueles que andam em observância à sua palavra, aqueles que caminham segundo os seus passos, terão um futuro glorioso, eterno. Aleluia. Mas aqueles que não andam conforme a sua palavra, aqueles que não caminham conforme os seus passos, aqueles que, embora sejam crentes, talvez evangélicos, mas estão fora do caminho do Senhor, sofrerão também um castigo eterno, porque Ele é vivo. E o texto que nós lemos não é um castigo transitório para a correção, é um castigo eterno para a condenação. Você, meu querido, que está aqui, interpretou de forma correta a mensagem do Messias? Meus irmãos, essa mensagem desse texto que nós lemos é uma mensagem de alerta.
Porque nem todas as pessoas estão cientes da realidade de estar interpretando de forma equivocada a mensagem do Messias. Há pelo menos 3 grupos de pessoas que interpretam de forma equivocada. O primeiro grupo talvez seja aqueles das seitas, aqueles que deturpam a Escritura, fazem a Escritura dizer aquilo que ela não diz, interpretam errado. O segundo grupo talvez seja aqueles liberais, aqueles que sabotam as verdades da Escritura, dizem que Jesus não ressuscitou, que Jesus na verdade desmaiou durante 3 dias, dizem que Jesus não andou sobre as águas. Eles tentam colocar uma cientificidade na Escritura que a Escritura nunca pediu. Esses também interpretaram de forma equivocada. Mas há um terceiro grupo, e esse é mais discreto, que são pessoas que frequentam de forma assídua a igreja. São pessoas que têm uma mente ortodoxa e bíblica. São pessoas socialmente ilibadas, mas são pessoas que vivem de forma deliberada no pecado. Esses também interpretaram de forma equivocada a mensagem do Messias. Eu quero dizer para você uma coisa, meus irmãos. O dia final está chegando. Preste atenção aqui. Está chegando o grande dia em que o céu vai se abrir. E Jesus manifestará com poder e muita glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E a humanidade será suspensa nos ares. Aleluia. E ela será achada, dividida, não entre batistas e presbiterianos, não entre cessacionistas e continuistas, não entre pentecostais e reformados. Não, a divisão não será essa. O dia final vai chegar, a humanidade vai ser dividida, e a divisão será de um lado o filho das trevas, do outro lado o filho da luz. De um lado o filho do diabo, do outro lado o filho de Deus. De um lado o filho da vergonha eterna, do outro o filho do gozo eterno. De um lado aqueles que sofrerão eternamente, do outro lado aqueles que gozarão com Deus eternamente. De um lado aqueles que interpretaram de forma correta a mensagem do Evangelho do Messias, do outro lado aqueles que não interpretaram de forma correta a mensagem do Messias. E a grande pergunta que eu quero fazer para você hoje, em nome de Jesus, é: em qual desses 2 grupos você vai estar? Talvez você pode pensar assim: meu amigo, você está falando dentro da igreja. Isso devia ser falado dentro de um boteco, dentro de um prostíbulo, numa boca de fumo. Nós temos dentro da igreja. E faz sentido esse pensamento. Mas em Mateus, no capítulo 7, tem um texto reverendo que me dá temor e tremor. Preste atenção comigo. Mateus capítulo 7 nos diz que naquele dia, o último dia, chegarão alguns diante do Senhor e dirão: Senhor, Senhor, em seu nome nós expulsamos demônio, nós fizemos maravilha, nós curamos enfermos. E a palavra de Jesus será: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Esse texto é curioso por alguns motivos. Preste atenção. É curioso porque esse texto não é texto para muçulmano e nem ateu. Isso é texto para crente. Porque eles chegam diante do Senhor e dizem: Senhor, Senhor. E não bastasse isso, eles dizem que em nome de Jesus eles faziam milagres e maravilhas. Eram pessoas que viviam com o nome de Jesus na boca. Eram pessoas de igreja. Eram pessoas crentes, pelo menos do ponto de vista da análise. Não é texto para ateu. É um texto destinado à igreja. Eles dizem que em nome de Jesus eles fizeram muitas coisas. Expulsaram demônio, curaram enfermos e fizeram milagres e maravilhas. Tudo em nome de Jesus. Eles conheciam o nome de Jesus. Eles agiam em nome de Jesus.
Mas Jesus vai olhar para eles e vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. O que Jesus está dizendo é que Jesus não deixou de conhecer a partir de um certo momento. Não foi a partir de um ato deles que Jesus não conheceu mais. Jesus está dizendo que nem no tempo em que eles faziam milagres e maravilhas, Jesus estava com eles. Há pessoas que vivem com o nome de Jesus na boca e naquele dia não vão entrar. Não vão entrar. Nós fomos chamados para uma vida de santidade, meus irmãos. Glória a Deus. Nós fomos chamados para uma vida de pureza. Aleluia. Nós fomos chamados para uma vida de conhecimento, mas uma vida de piedade. Nós não podemos separar os casamentos que Deus fez. E Deus uniu teologia e piedade. Deus uniu conhecimento teológico com vida de oração. Deus uniu letra com poder. E meus irmãos, nós estamos numa crise terrível nesse país. Deixa eu dizer para você uma coisa. É inadmissível um país com 40 milhões de evangélicos ser considerado um dos países mais corruptos do mundo. É inadmissível. Nos momentos mais críticos da igreja, Deus nunca levantou denominação nem partido político, nas palavras do Fernandes. Deus levantou homens. E eu quero terminar. A Inglaterra, no século XVIII, era tomada pelo caos espiritual e moral pós-iluminista. Acreditar que a Bíblia era inspirada pelo Espírito Santo de forma poderosa e inerrante era coisa de gente boba. Os púlpitos, os auditórios das igrejas eram os auditórios mirrados, com 15 membros. E os pregadores pregavam um sermão morto para pessoas mortas. Corriam, saíam dos púlpitos e iam para as mesas de boteco para beber e jogar carta. Alguns filósofos especulavam que a igreja iria acabar. Mas Deus levantou 3 homens: John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield. E aqueles 3 jovens se revoltaram com aquela situação. E eles começaram, presta atenção em mim, eles começaram a orar, pedir perdão pelos seus pecados. Eles começaram a orar para que Deus derretesse o coração do povo. Eles começaram a unir-se e orar sistematicamente para que Deus derramasse o poder dele no seu povo. E um dia, Deus atendeu a oração. No dia 31 de dezembro de 1739, o Espírito Santo visitou aqueles jovens com poder. Aleluia. E eles se levantaram e nunca mais eles foram os mesmos. Os sermões que eles pregavam eram os mesmos sermões de antes, mas agora os sermões tinham poder. E aqueles auditórios mirrados agora se acotovelavam para ouvir aquilo que aqueles 3 jovens tinham para falar. Aqueles jovens não foram influências só na igreja que eles faziam parte. Aqueles jovens não foram influências só na cidade que eles faziam parte. Aqueles jovens não foram influentes só no país que eles viviam. Aqueles jovens foram influentes no mundo inteiro. Os historiadores afirmam que o caos que a Revolução Francesa poderia causar anos depois não aconteceu porque a Inglaterra se converteu ao Senhor. Amém. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que Deus pode fazer isso ainda hoje. Aleluia. Ele pode derramar o seu poder. Aleluia. Ainda hoje nesse país. Glória a Deus. Ele pode derreter os corações dos seus filhos. Verdade. Ele pode mudar a nossa vida. Ele pode fazer com que nós sejamos uma igreja que não seja reconhecida pelos seus escândalos, mas pelo poder do Espírito Santo no seu meio. Meus irmãos, nós precisamos de avivamento espiritual. Precisamos. E para que isso aconteça, é necessário que nós interpretemos de forma correta a mensagem do Evangelho, meus irmãos. Verdade, Pai, verdade. É necessário que nós voltemos ao Senhor. É necessário que nós deixemos de ser só crentes nominais e evangélicos e sejamos cheios do Espírito Santo. Amém. Aquilo que Deus fez no passado, Ele pode fazer ainda hoje. Aleluia. Nós podemos mudar o rumo desse país e podemos ser reconhecidos como o país da igreja evangélica verdadeira. Aleluia. Ele pode fazer, meus irmãos. É por isso que eu quero orar por você. Verdade. Verdade. Eu quero orar por você.
que tem vivido em santidade, que tem vivido caminhando nos passos de Jesus, que tem vivido uma vida de pureza, eu quero orar para que o Espírito Santo te segure até o final. Ele vai te segurar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Mas você, que talvez é crente há tanto tempo, Oh, Deus. que talvez está aqui por estar aqui, talvez você não sabe nem o que você está fazendo aqui. Talvez a sua mãe e a sua avó foram da igreja presbiteriana, e você, por cultura, também é presbiteriano, mas a sua vida não faz sentido. Eu quero dizer que Jesus pode mudar hoje essa situação. Amém. Aleluia. E você pode viver uma vida de pureza. Ele pode transformar o seu coração. Oh, Deus. Ele pode mudar a sua vida. Transforma-se. Ele pode transformar a sua mente. Transforma. Ele pode te fazer viver uma vida triunfante, maiúscula. Sim, papai. Ele pode regenerar você. Em nome de Jesus. Ele pode tirar suas dores, as suas enfermidades, os seus fardos pesados. Oh, Deus. Porque Jesus, meus irmãos, Aleluia. Ele não te chamou simplesmente para fazer parte da igreja. É verdade. Ele te chamou para fazer parte dele. Aleluia. Para que você então desfrute com ele o trono eterno dos altos céus. Aleluia. Eu quero orar por você. Você que precisa de ter um encontro poderoso com Jesus, eu quero orar por você, meu irmão. Porque Ele pode fazer aquilo que ninguém mais pode fazer. Verdade. Ele pode mudar a sua consciência de interpretação do Evangelho, de modo que você seja mais do que vencedor. Verdade, Pai. Glória ao Senhor. Ele não te chamou para um projeto religioso, eu quero repetir. Ele te chamou para um projeto de vida. Aleluia. Oh, E Ele quer transformar você hoje. trabalha agora. Se você quiser vir aqui à frente, fique à vontade. Eu quero orar para que você seja transformado pelo poder de Deus. Em nome de Jesus.